Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no capítulo 6, vamos começar e vamos ver hoje sobre a Quaresma, seguindo a parte que o Catecismo, lá no apêndice, tem o tempo litúrgico, né? Então, hoje nos compete ver a Quaresma. Questão 35. O que é a Quaresma? A Quaresma é um tempo de jejum e de penitência instituído pela Igreja por tradição apostólica. A Quaresma foi vivida a primeira vez por Moisés. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, ficou 40 dias, 40 noites sem comer, uma nuvem cobriu o Monte Sinai, onde ele teve a revelação dos 10 mandamentos. Primeira vez. A segunda foi vivida pelo profeta Elias, que ele estava num perrengue. Então o anjo foi lá, deu uma comida para ele, um pão, e com esse pão ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites sem ter fome nem nenhuma necessidade alimentícia. E a terceira vez, agora no Novo Testamento, foi Nosso Senhor, que ficou 40 dias, 40 noites no deserto sendo tentado pelo demônio. Então, a nossa Quaresma é essa. Nosso Senhor, a prova de Elias, a prova de Moisés, estabelece no Novo Testamento. A tradição conta que os apóstolos já faziam isso, desde que Nosso Senhor fez. O Catecismo diz que foi instituído pela Igreja, porque a Igreja regulou o tempo que nós vamos fazer a Quaresma. Mas os apóstolos, desde o princípio, já faziam 40 dias de penitência desde o dia que Nosso Senhor fez também. Antes da sua vida, Nosso Senhor é batizado, aí começa a sua vida pública, bodas de Caná, né? Batismo, e vai para o deserto e depois começa a pregar. Para que fim foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída primeiro para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a Quaresma é a figura. Segundo, para imitar de algum modo o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto. E terceira razão, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a Páscoa. Então a Igreja que estabeleceu que neste tempo, desde cinzas, que é 40 dias antes da Páscoa, fosse o tempo da Quaresma. Existem outras Quaresmas de São Miguel, mas são devoções. Não são quaresmas litúrgicas e nenhum cristão está obrigado a observar. São devoções, foi São Francisco que estabeleceu, muito oportuno, mas quando nós falamos da Quaresma, propriamente, é a que começa na quarta-feira de cinzas. Então, primeira coisa, a obrigação de fazer penitência. Nosso Senhor disse que se nós não fizéssemos penitência, nós íamos perecer. E uma ocasião, Nosso Senhor apresentaram um processo para ele tirar o demônio do sujeito, e antes os apóstolos tinham tentado tirar o demônio. Aí aconteceu que chegou ao Nosso Senhor expulsou, e os apóstolos vão perguntar por que nós não conseguimos. E Nosso Senhor disse que tem certa classe de demônio que só sai à custa de oração e penitência. Então os apóstolos não estavam em jejum, por isso não conseguiam tirar aquele espírito maligno do corpo dessa pessoa. Isso é tão sério que até hoje a Igreja, quando faz um exorcismo, o padre tem que estar de jejum de verdade, para conseguir encarar aí esta empreitada, hein? É interessante que algo tão simples, uma abstenção de uma refeição, dá para um homem muito poder, porque se assemelha à penitência de Nosso Senhor. Obviamente fazendo em graça, né? Tem gente que faz isso por vaidade, por veganismo, por dieta. Aí serve para o corpo, ou para estragar a alma. Em todo caso, esta feita por fé dá muito poder à alma, porque se assemelha a Nosso Senhor e aí o diabo realmente resiste. Segundo, para imitar de algum modo o rigoroso jejum que Nosso Senhor fez os 40 dias no deserto. O Evangelho conta que Nosso Senhor ficou sem comer e sem beber 40 dias. E qual uma das tentações do demônio? Se sois filhos de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabe que o homem quer comer. É a necessidade natural. E o que Nosso Senhor disse, nem só de pão vive o homem.
Então a quaresma, quando estamos de jejum, nos lembra muito bem isso. O diabo vai oferecer comida, hein? Sempre. Comida, aqui nesse Brasil, é o que mais temos. Falta de uma boa distribuição, mas comida... Você acha qualquer época uma árvore cheia de frutos, você vê esses mercados grandes, Ceasa, quando nós vamos, a quantidade de coisas desperdiçadas é absurda. Então não vamos falar, nós nascemos aqui, que este país não tem comida. O solo, qualquer quintal de qualquer lugar é capaz de produzir muitíssimas coisas, hein? De norte a sul, oeste e leste desse país, solo fertíssimo. E o brasileiro, uns dizem que nós morremos de fome. Não é o que o cemitério nos dirá. As pessoas morrem de comer demais. Artérias entupidas, diabetes porque vivem comendo doce até se arrebentar. Os refrigerantes da vida, os McDonald's, os lanches, as imundícies, porque as pessoas comem muitas coisas que não alimentam. Então são anêmicos, gordos e rosados. Então, a quaresma, como nos tira o necessário, o supérfluo também definha. Então, nos mostra que nós precisamos de muito mais para viver bem, que é uma refeição séria e nada de supérfluos, e nos codificar Nosso Senhor, que comeu e bebeu na simplicidade. E terceiro, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a festa da Páscoa. É um costume da igreja, quando nós temos uma festa muito importante, ela ser precedida de uma vigília que tem um jejum. Eu lhes dou um exemplo, a Imaculada Conceição. Outro, a Assunção de Nossa Senhora. Então, como a maior festa da nossa religião é a Páscoa, então a igreja colocou não um dia, 40 dias para se preparar para essa festa que é a de todas a maior. São Paulo disse, se Nosso Senhor não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Seria como a fé de um budista que crê no Buda, que se ele existiu, está num sepulcro. Ossos secos, com tantos 2000 anos, talvez nem isso. Seria a fé de um protestante que crê em Lutero, e Lutero está podre, a alma sabe Deus onde estará, e o corpo também podre, sepultado sei lá onde na Alemanha. Pois a nossa fé não é de um homem que jaz no sepulcro, é de um homem Deus que ressuscitou pelo seu próprio poder. Então, semelhante festa requer uma preparação séria e é a quaresma que nós fazemos. Por que se chama dia das cinzas, o primeiro dia da quaresma? Chama-se o primeiro dia da quaresma dia das cinzas porque a igreja impõe naquele dia as cinzas na cabeça dos fiéis. Então, assim, liturgicamente falando, a quaresma litúrgica começa no primeiro domingo depois de cinzas. Aí quando o breviário fala do jejum, as orações mudam e refere-se sempre a estas práticas. Mas o que aconteceu? Na Idade Média, século VII, a quaresma do Ocidente faltavam 4 dias para completar 40. Então São Gregório Magno, ele fez o quê? Ele colocou a quarta-feira de cinzas, porque a quarta, a quinta, a sexta e o sábado de cinzas, sendo dias de jejum também, completam os 4 domingos que nós temos na quaresma que nós não jejuamos. Aí somando todos os dias de jejum dá 40. Então foi São Gregório. Então como a igreja muda sem destruir a tradição, como há muitos séculos antes dele, 6 séculos antes dele, 7, era sempre no domingo, liturgicamente falando, ele deixou as orações litúrgicas do domingo como sempre aconteciam, mencionando o jejum e a quaresma. Mas ele antecipou esses 4 dias para completar o número 40, que é o número próprio deste tempo. Então, assim, o jejum quaresmal começa na quarta-feira de cinzas. Agora, liturgicamente falando, a quaresma começa no domingo depois de cinzas. Então, por que a igreja impõe cinzas no princípio da quaresma? A igreja, no princípio da quaresma, impõe as cinzas a fim de que nos lembremos de que somos feitos de pó e que, após a morte, nos havemos de reduzir a pó, nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Então, as cinzas desse dia
São os domingos, são os ramos dos domingos de ramos do ano passado que nós queimamos e reduzimos a cinza, né? Esse peneiro, aquela cinza, só isso. Não se pode acrescentar nada mais do que o ramo do domingo de ramos do ano anterior. E na quarta-feira, aí antes da Santa Missa, tem uma bênção específica que a igreja manda pôr sobre as nossas cabeças, aqui em cima da testa. E o sacerdote se põe aqui, onde nós deveríamos ter a tonsura, né? Mas agora já caiu os cabelos, não, mas na região aqui mais acima. E aí a igreja já nos mostra que nós não somos nada. E é justamente esse nada que tem que se humilhar, porque diante de nosso Senhor, que se humilhou até a morte, fazendo-se obediência até a morte de cruz, nós devemos nos humilhar também pela aquelas coisas que nos afligem. Então é o jejum que praticamos, os propósitos que formulamos, e a cinza lembra a nossa condição futura. Vamos voltar a ser nada mais que um monte de cinzas no sepulcro. Para que a nossa quaresma não seja arrogante, vaidosa, prepotente. Então a cinza sempre vai causar, nos que forem fiéis ou não, o espírito de humildade, maior das virtudes, para exorcizar o espírito arrogante, que foi justamente esse maligno que sempre quis atiçar a Nosso Senhor na sua quaresma a vaidade, né? Transforme as pedras em pães, se sois filhos de Deus, se jogue dessa altura, porque está escrito que os anjos vão vir te buscar por seus pés, não tropeçar em pedra alguma. As tentações do diabo sempre são vaidosas. Então, a igreja nos deixa já marcados com a cinza da humildade para que o diabo não tenha como nos vencer pelas suas tentações arrogantes. Com que disposição devemos receber as cinzas? Devemos receber as cinzas com o coração contrito e humilhado e com a santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. Aqui no Brasil, por causa do carnaval, tem quem pense que a gente pode pular carnaval desde a sexta até a terça e quando colocar cinzas está tudo resolvido. Não. As cinzas não perdoam o pecado mortal de ninguém. Quem perdoa pecados mortais é a confissão e antes o arrependimento do que foi feito. Agora, as cinzas, por ser um sacramental, perdoam os pecados veniais. Então, o confessado recebe as cinzas com devoção, os pecados veniais são perdoados sim, mas os mortais, não. O que devemos fazer para passar bem a quaresma segundo o Espírito da Igreja? Para passar bem a quaresma segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, observar exatamente o jejum e mortificar-nos não só nas coisas ilícitas e perigosas, mas ainda quanto pudermos nas coisas lícitas, como seria moderar-nos nas recreações, por exemplo. O jejum da igreja é um drama. Cada grupo, com cada padre, tem uma versão de jejum quaresmal. É o seguinte: na Santa Missa, no tempo da Quaresma, o tempo da Quaresma tem uma missa para cada dia, que às vezes nós não celebramos porque se celebra o santo do dia. Mas as orações, coleta, secreta e pós-comunhão se fazem, comemoradas, e o último evangelho da missa é o da missa da Quaresma. Por isso às vezes os senhores veem que não é o de São João. Eu não contei, mas eu tenho presente pelos anos que já vivemos a Quaresma, por causa do breviário, que quase todas as orações falam do jejum. A igreja não pode rezar falando de uma coisa e na prática fazer outra, porque isso seria o quê? Uma contradição. Se na oração pede ao Deus olhar para os seus filhos aflitos pela penitência, nós estamos numa festa comendo até se arrebentar, há uma fraude nessa oração, porque a igreja supõe o quê? Que estamos fazendo o que ela está pedindo para que Deus nos assista. Então, assim sendo que o Código de Direito Canônico manda jejuar os 40 dias. Aí o que acontece? Algumas nações tinham um chamado indulto, que era uma mitigação do jejum que tinha que vir do Papa para o país.
No Brasil, existiam essas mitigações, mas tem um problema. Essas mitigações tinham que ser renovadas a cada 10 anos, 12 anos, ou 13 anos, ou 15 anos. O Papa determinava na última concessão dada. Então, o que nós vamos fazer? O último sério que fazia as coisas pelo bem das almas morreu em 1958. Depois, o modernismo, ele fez o quê? Depois que Paulo VI destruiu tudo, ele fez uma carta destruindo a penitência da igreja. Reduziu 2 dias de jejum e todas as sextas-feiras do ano a abstinência segue. No modernismo segue, hein? Que não façam outra coisa, vamos ser sinceros. Mas o jejum de 40 dias foi reduzido a quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Aí o que eles... Eu não sei o que eles rezam, hein? Graças a Deus não me lembro, nem vou averiguar. Mas em todo caso eles reformaram todas as orações de todo ano litúrgico. Aí como que pode ser que nós rezamos a Deus pedindo que nos ajude no jejum e não fazemos? É uma contradição. E se nós seguimos a tradição, qual era a prática da tradição? O Código de 1917. Agora, o que acontece? Existem, já por causa da igreja, dispensas que são óbvias. Passo mal como? Mulher grávida e amamentando, não se faz jejum, guarda abstinência. Menores de 21 anos não fazem jejum, mas hoje em dia, esse mundo, o diabo triunfa por falta de penitência, não custa nada, tendo boa saúde, começar antes. É um conselho, mas não é o preceito. Chegado aos 60, ninguém está obrigado a jejuar. Se tem boa saúde, segue. Se não, 60 começados, bata o rango de sempre e tchau. Depois são 40 dias. O problema é que nós temos esta... É mais psicológica a dependência da comida do que ela fisicamente falando. Porque em dias de recreio, de diversão, de distração, às vezes as pessoas não sentem nem fome. Agora, quando a igreja pede, aí nós passamos mal. Temos que ter então esse espírito. Então, as dispensas caducaram. Eu não posso fazer jus a uma dispensa que faz 60 anos que ela não tem quem renove. E depois, tinha outro problema. Cada bispo diocesano fazia na sua diocese o que lhe fora mais prudente. Eu lhes dou um exemplo. Lá no Nordeste tem uma senhora que tem um devocionário do Rio de Janeiro, década de 30, 40. Aí no devocionário tem a listinha de dias de jejum e abstinência do Rio de Janeiro daquele então. Eram muitos. Aí as pessoas vão na internet e falam, mas tem o indulto. Sim, tinha, o Brasil inteiro, mas no Rio não se aplicava. O bispo fazia outra prática, sem ser rebelde, sem ir contra a lei da igreja, porque ele, como pastor, viu o bem das almas e aplicava aquilo que ele aplicava. E nós não temos isso. Se depender de pastores, a gente faz churrasco na sexta-feira santa, hein? Eles querem que as nossas almas vão para o quinto dos infernos. Para eles não existe mesmo inferno, o céu está escancarado, todo mundo morre e entra. Então, senhores, se depender, a penitência vai ser abolida da face da terra. E vamos ao Evangelho. Nosso Senhor disse o quê? Sem ela nós vamos perecer. Então temos que ter espírito de penitência. E a igreja aqui é exigente, porque fala não só de comida, jejum e mortificações, mas também de coisas lícitas. Por isso, nesse tempo, a igreja não casa, as pessoas casam um sacramento, mas está proibido. Desde quarta-feira de cinza até segunda-feira da Páscoa, não pode casar ninguém, porque tem festas, tem alegrias, mesmo sendo lícitas, que vão em contradição da aflição de Nosso Senhor no deserto em companhia do infeliz espírito. Aí quem nasceu nessa época, eu sinto muito, deixem passar a Páscoa e façam um aniversário para comemorar. Mas este é o espírito da igreja, e não é rigor do padre que vos fala, está aqui, ó. Enquanto pudermos também das coisas lícitas. E são essas comemorações que se podem fazer sem pecar, mas não nesse tempo, porque não é tempo de comemorar nada. Segundo,
Fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Então, nós temos a obrigação de rezar, de dar esmola, de tudo isso sempre, mas agora mais. Nós temos obrigação de fazer penitência o ano inteiro, agora mais ainda. Então, as obras ficam mais intensas. Oração, esmola, jejum. São as 3 práticas deste tempo que devem ser intensificadas. Terceiro, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvirmos. Então, é obrigação cristã ouvir a pregação sempre, sim. Mas por que a igreja dá ênfase nesse tempo? Porque nosso Senhor venceu o diabo usando a palavra de Deus. E o diabo tentou nosso Senhor usando a palavra de Deus também. Então, quando o velho homem ou demônio fala, não para que tanto jejum, Deus quer o coração do homem. Verdade, está escrito isso. Aí nós vamos fazer o quê? Com a mesma palavra de Deus que ouvimos, que a igreja fala durante esse tempo sobre essas práticas, fazer o que a palavra de Deus, no seu bom sentido, exato, está nos mandando. Foi o que nosso Senhor fez com o demônio. Ele não falou nada mais do que passagens bíblicas, porque o diabo tergiversou a Sagrada Escritura para o fazer sucumbir, e nosso Senhor manteve a verdade do texto. E como poderemos fazer isso? Ouvindo a pregação apostólica. Quarto, ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornar mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Então é nesse tempo também que se cumpre aquele preceito de confessar-se ao menos uma vez cada ano e comungar na Páscoa da Ressurreição. Para nós, hoje que os senhores confessaram e comungaram, já cumpre esse preceito. Então, como é um tempo específico de penitência, também Deus nosso Senhor dá o conhecimento mais exato de nossa miséria. Isso é muito bom. Nossas confissões devem ser bem feitas o ano inteiro, mas a penitência da Quaresma prepara melhor, mais profundamente, a alma para receber melhor os santos sacramentos.